O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje eu estou recebendo a nutricionista infantil Fernanda Moraes, que é especialista em seletividade alimentar. E hoje o nosso tema é justamente a especialidade dela, falar um pouquinho sobre seletividade alimentar. Então, se você é vó, madrinha, mãe, chama todo mundo aí para a sala para assistir esse programa, porque só quem tem criança na família sabe o quanto é desafiador a gente, querer que a criança coma e muitas vezes a criança não quer comer. Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te ter aqui. Conta para nós, Fernanda, o que é seletividade alimentar infantil? Então, Gabi, a seletividade alimentar infantil é quando a criança exclui grupos inteiros de alimentos, como, por exemplo, todas as frutas, todos os legumes, todas as proteínas. Às vezes a criança não gosta, não gosto da banana, mas come a laranja, come a maçã. Isso é uma preferência, que é diferente não é seletividade. Não é seletividade, que é diferente da seletividade. A seletividade, ele exclui os grupos inteiros. Que interessante. Então tem essa diferença. E outra coisa importante falar também, que as crianças seletivas, até 2 anos, elas não são seletivas, Ela tem aquele ciclo da recusa alimentar, muitas vezes, porque até 2 anos ela ainda está conhecendo os alimentos. E aí, a partir dos 2 anos é que a gente consegue diagnosticar a seletividade, E é muito comum, eu acho que tu deve ouvir bastante isso no consultório. Mas comia, Tipo, as Sempre. minhas, Comiam de tudo. Pirão de feijão, por exemplo, Isso. E depois já não comem mais. Isso, e aí não muito. É seletividade, é preferência. É preferência, Se ela não come o feijão, mas come a lentilha, o grão de bico, ela come o arroz. Não come o arroz, mas come o macarrão. São preferências, Ela come os alimentos do mesmo grupo, mas não precisa comer todos, Sim. Hoje, quais são as consequências da seletividade alimentar para as crianças? São muitas, Gabi. Principalmente a questão nutricional, Muitas deficiências nutricionais, imunidade. Então, a criança fica mais propensa a ficar doente. A questão do crescimento. Então, existem estudos que dizem que a criança cresce 20 centímetros a menos, uma criança seletiva, do que uma criança que come uma dieta normal. Fora a questão social, que eu estou atendendo muito no consultório agora, crianças de 10, 11 anos que estão deixando de sair. Nossa. Não querem ir mais no shopping, não querem ir mais no aniversário. Por quê? Porque chegando lá os colegas começam a comer e aquela criança olha, opa, não tem nada aqui para eu comer. E aí começam a questionar, mas tu não vai comer, só um pedacinho, por que tu não vai comer? E aí essa criança começa a ficar constrangida. Nossa, que triste. Então agora, nessa idade que as mães estão me procurando para poder tratar isso, sabe? Então é importante, desde criança, desde 2, 3 aninhos, a gente já começar a tratar essa seletividade, Certo. Como que a gente deve agir, As pessoas que estão nos assistindo, que são pais, são avós, Tem muitos avós que cuidam das crianças. Como que pode agir em relação a isso? Então, se a criança já entrou na seletividade alimentar, é muito importante, eu sempre digo para as mães, para os pais que me procuram, a conexão com o teu filho. Senta com ele, Gabi, se ele já tem idade para entender, senta com ele e diz, filho, olha, tudo que a mãe fez hoje foi para te ajudar. As brigas, castigo, a pressão para que ele coma, tudo isso que eu fiz foi uma forma de te ajudar. Então agora a mãe viu que a mãe agiu errado, eu quero te pedir desculpas e quero te ajudar. Então, a partir de agora, começa a me falar, filho, o que te incomoda na hora da alimentação? É a textura? É o gosto? É a temperatura? O que está acontecendo para a mãe poder te ajudar? E muda esse clima na hora da alimentação. Não sei se tu já passou por isso, Gabi. Sim. Então, assim, chega na hora do almoço, é aquela guerra. Meu Deus. Come isso, come aquilo. Não, eu quero comer. Não, não vai comer. Daí o pai já olha para a mãe atravessado, já... Então, muda esse clima, A partir de agora, a mãe vai ter que mudar isso.
Mudando esse clima, a criança já vai sentir, vai sair aquela pressão das costas dela de, ai, tem que comer tudo, ou tem que experimentar algo novo, ou tem que comer aquela salada, senão a briga tá feita. E aquilo ali vai afastando cada vez mais a criança. Tá? Outra coisa que eu oriento, vamos sair fora da caixa. Às vezes, não precisa comer na mesa. Bota uma toalha de mesa ali, né? No chão, na sala, leva o alimento ali. Às vezes é o único momento do dia que tu tem esse tempo de qualidade com o teu filho. Então, cria esse ambiente gostoso, pergunta como é que foi o dia, né? E assim vai mudando e eu tenho certeza que a criança vai voltar a experimentar os alimentos. E o que tu acha das recompensas, né? Que hoje é algo que a gente ouve muito, né? E aí, em relação... Eu sigo bastante nutris infantis, porque há uma preocupação, né? Da minha parte em relação a isso. E muitas são totalmente contra essa questão das recompensas, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou totalmente contra também, Gabi. Por quê? A partir do momento que tu dá uma recompensa, tu tá mostrando para a criança que aquilo que ela tá comendo é ruim, né? Ah, então o arroz, o feijão, o brócolis é ruim. Vou ter que comer esse ruim para depois eu ganhar uma coisa boa, entende? Então não vale a pena as recompensas. Tem que mostrar para a criança que é gostoso também o arroz, o feijão, a cenoura, que é gostoso comer um docinho também depois, né? Não tem problema. A gente não vai ser tão restritiva. Isso é importante também para a criança, mas nunca trabalhar com recompensas. Certo. E em relação à seletividade, hoje, qual é o maior desafio que tu tens encontrado no consultório, né? Hoje, as mães que procuram, as crianças, o que é a maior dificuldade hoje? Ô, Gabi, eu vou ser bem sincera, assim, o principal desafio são os pais. Eu acredito. Tu acredita? As crianças, para mim, é a parte mais fácil, porque eu amo, né, trabalhar com eles. Eu tenho várias amigas que trabalham com criança e assim, eu já tô vacinada. Já tá? Né? Já, e aí eu fiz a pergunta já sabendo a resposta. Já sabendo a resposta, né? Então, os pais, né, porque eu trabalho com a criança ali e eu faço muito essa orientação com os pais. Cuidado na hora de falar. As orientações tem que fazer em casa, porque a criança fica 50 minutos comigo. E o resto da semana toda, ela fica com os pais. Então, eles têm que pôr em prática tudo que eu estou orientando para o tratamento gerar sucesso, assim, né? Então, eu preciso muito da ajuda deles. E às vezes passa batido, né? Eles acham que só o consultório vai resolver, mas não, eu preciso de todo o engajamento da família para que isso aconteça. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre seletividade alimentar, mas antes da gente continuar falando sobre o assunto de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. A doença, nós estamos falando da doença inflamatória intestinal. Tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Não resta dúvida, são as duas entidades que mais causam transtorno às pessoas. Milhões de pessoas são cometidas no mundo inteiro por essas doenças inflamatórias intestinais. A doença de Crohn, que é muitas vezes uma ileite, é uma inflamação no intestino delgado, na parte terminal do intestino delgado, a nível do íleo, e no início do colo, no intestino grosso, onde existe uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, muitas vezes ou sempre, dá reações clínicas importantes, como dor, desconforto abdominal, diarreia, muco, sangue nas fezes. Pode ter, dependendo do estágio da doença, manifestação a nível da pele, da articulação, da vista. É uma doença que, pela manifestação clínica, ela pode ter um quadro
agudo, mais grave, muitas vezes para determinadas pessoas, menos grave, dependendo da evolução. A pessoa pode ser acometida a partir dos 15 anos, crianças também podem ser acometidas, mas o período, a fase que mais acomete, entre os 20 e 30 anos de idade. Uma doença que pode ter algumas complicações no transcurso da sua evolução, dependendo do estágio de gravidade da doença, como estreitamento da luz do intestino, que é a estenose. Com o passar do tempo, ela pode ter um fator de risco para desenvolver o câncer de intestino. Mas é muito importante que se faça o diagnóstico quanto mais precoce possível para se tratar, porque a doença de Crohn tem tratamento e a pessoa pode levar uma vida normal. E não tem como falar em saúde sem lembrar que a Ecoclínica, que atua no diagnóstico por imagem, tem feito um ótimo trabalho com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre seletividade alimentar e eu estou recebendo a nutricionista infantil Fernanda Moraes. Vamos começar, Fê, o segundo bloco falando sobre como ajudar o meu filho que já está seletivo. Porque o que acontece, né? As mães, né, tipo eu, né? Às vezes a gente para no passado. Então, tipo assim, comia pirão de feijão, comia verdura e agora não come mais. E aí entra nessa zona que tu falou já um pouco no primeiro bloco, mas queria só que tu fortalecesse a questão de que muitas vezes o obrigar, né? E aí, de repente, né, como tu já falasse um pouco, falar das trocas, né? O que poderia ser feito? Por exemplo, ontem eu fiz um molho de macarronada. E a minha, assim, a do meio, Deus é pai, né? Se tem, assim, um pedaço de tomate ou uma cebolinha, ela mais se preocupa em tirar aquilo do prato do que em comer. Então, ontem, uma das pessoas que eu sigo que fala sobre isso, ela sugeriu de bater no liquidificador. Eu já ouvi isso de muita gente, mas é aquela coisa, na hora da correria, tu pica, já bota, né? Eu falei, não, hoje eu vou fazer isso. Eu tava com mais tempo, fiz, ela comeu tudo, sem olhar nada. Então, assim, às vezes uma coisa que, claro, né, aí tem que lavar o liquidificador, né, seria mais fácil picar e botar na panela. Mas quais dicas tu pode dar para os pais que estão assistindo, para o filho que já negou, tipo assim, não quer mais, e agora, o que eu faço? E aí vem essa preocupação, né, com a nutrição, com o peso, o desespero, a angústia dos pais. E até culpa, né? E até culpa, imagina. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Né? Nossa, todas as mães que eu atendo, não tem uma que não se sinta culpada, né, por filho já estar nisso. Mas isso é ótimo, Gabi, que tu fez. Claro, tu bateu no liquidificador, tu deu para ela tá inserindo os nutrientes, ela tá comendo esses nutrientes, ok. Tem que, né, mães que colocam no feijão beterraba, carne, bate tudo e a criança insere aquilo ali. São ótimas dicas, vitaminas, bota tudo ali dentro. Geralmente as crianças seletivas, elas aceitam muito mais os líquidos do que os sólidos. Sim. Então eu sempre oriento, faz uma vitamina, às vezes eu indico um suplemento alimentar para esse período, né? Mas depois a gente tem que fazer esse trabalho, porque essa criança vai crescer, ela vai comer na escola, ela vai para o shopping, e isso não, né? Nesses lugares não vai ter ninguém que bata no liquidificador. Não. Então a gente tem que ir na raiz do problema, tratar essa seletividade para que futuramente ela possa comer um tomate, ela possa comer uma cebola, entende? Certo. E hoje, o que é a terapia alimentar?
Então, Gabi, a terapia alimentar é uma abordagem terapêutica onde as crianças manipulam, brincam os alimentos com os alimentos de verdade. Que legal. Então, eu tenho uma cozinha à disposição delas, a gente utiliza os utensílios, a gente utiliza o forno, a gente faz uma preparação juntas, mas qual é o objetivo de tudo isso? Elas entrarem em contato com o alimento, porque eu tenho crianças que elas não conseguem nem estar no mesmo ambiente do alimento, para te ver o nível de seletividade, né? Então, né, na terapia alimentar, a gente vai aproximando elas de forma lúdica. Às vezes eu faço um jogo da velha com rodelas de cenoura. Opa, quem ganhou? Só o fato de a criança estar encostando, a gente já subiu, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa escalada do comer, né? São degraus que a criança precisa subir até chegar a comer um alimento. Nossa, muito legal. E para a criança chegar a comer um alimento novo, existe um passo a passo? Existe. Era isso que eu estava comentando. Então, a gente chama a escalada do comer, que são degraus que a gente vai avançando até a criança chegar ao alimento. Então, o primeiro de todos, ela precisa tolerar estar no mesmo ambiente que o alimento. Tem crianças que não toleram, que vomitam, né? Chega a vomitar. Né? Esses dias, um pai me relatou que colocou um pedacinho de cenoura no prato, o filho olhou e vomitou. Meu Deus. Né? Então, ela precisa estar no mesmo ambiente sem estar desconfortável. Ok, a gente já subiu o primeiro degrau. Depois ela precisa tocar, sentir interesse de pegar. Ai, que legal, uma cenoura, o coelhinho come, né? Depois disso ela vai cheirar. Ah, que cheiro que tem? Às vezes eu brinco, né, com elas, que cheiro que tem? Ah, eu não consegui descobrir. E aí ela vai ficando curiosa. E aí depois ela pega e manipula, pega na mão, vai brincar. E por último ela bota na boca. Aí quando ela bota na boca, ela mastiga, às vezes ela gospe. Ali ela tá sentindo a textura, o sabor, a temperatura. E aí por último, ela mastiga e engole. Quando ela chega nesse passo de mastigar e engolir, pode ter certeza que esse alimento já está inserido na vida dela. Que legal. E é isso que eu trabalho no consultório. Nossa, muito interessante. Então, hoje, só para as pessoas que estão em casa poderem entender um pouquinho, como que funciona a consulta em si? Peraí, não, na verdade, está acabando o nosso tempo aqui. Você ficou interessado na pergunta? Segura aí que a gente já volta, que nós vamos para o intervalo. O programa volta rapidinho. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a seletividade alimentar e eu estou recebendo a nutricionista infantil Fernanda Moraes. Encerramos o segundo bloco falando, um pouquinho de como que é a consulta lá no consultório. Porque várias pessoas, quando eu trago profissionais aqui, perguntam, eu fiquei com vontade, mas ao mesmo tempo fiquei pensando, meu Deus, deve ser o quê? 3 horas de consulta, então? E nessa vida corrida que todo mundo tem, as pessoas se interessam. Então, se tu puder falar um pouquinho como é que funciona. Claro. Então, Gabi, a primeira consulta é só com os pais, ou os principais cuidadores, né? Para eu saber primeiro as principais queixas, toda a história da mãe, como foi a gestação, né? Então, eu preciso saber a vida da criança até o momento, o que aconteceu e as principais queixas. Aí, depois disso, eu vou traçar as estratégias para a gente começar a terapia nutricional. E aí, como que funciona a terapia nutricional? São encontros, uma vez por semana, dura aí em torno de 50 minutos, onde eu levo a criança comigo para a cozinha. Que legal. E ali a gente ou faz alguma receita, ou eu levo os alimentos, ou a gente desenho, enfim, tudo de forma lúdica. Quem olha de fora, ela só está brincando. Mas não, ali por trás tem toda uma estratégia para que eu aproxime a criança daquele alimento. Então, eu tenho, muitos casos que as crianças já saíram comendo maçã, já saíram tomando vitamina, é tudo, até os pais brincam, não, o que tu faz, né? Porque é impressionante, eles em casa eles fizeram de várias formas e a criança não aceita. Só que é tudo a abordagem. E é isso que eu oriento os pais depois, para continuar fazendo isso em casa. Mas eu acho que um ponto importante que tu falou no primeiro bloco
é que nessa vida corrida a gente quer ofertar as coisas, mas muitas vezes não para pensar o quanto tempo de mesa, que é algo que vem sido falado assim por muitas pessoas na rede social, e antigamente nós vivíamos muito isso, né? Tipo com os avós não permitiam que ninguém comesse sem que o avô tivesse à mesa, e aí tinha aquele tempo de conversa. Hoje está todo mundo correndo, nem senta às vezes para almoçar, come em pé, tem gente que almoça dentro do quarto, então infelizmente essa coisa que era muito boa se perdeu em algumas casas, né? Na minha, particularmente, eu não admito, né? Eu acho que quando estamos todos têm que comer. Mas, às vezes, o fato também de vamos comer rápido, vamos para a escola, né? Então, são coisas... Hoje, não sei se você que está em casa aprendeu, eu estou aprendendo muito. Dentro da seletividade alimentar, existem os alimentos de segurança. O que seria isso? Então, Gabi, é outra coisa que eu oriento os pais. O alimento de segurança é um alimento que a criança já está acostumada a comer, que ela vê no prato e sente segurança. Então, sempre que tu for oferecer um alimento novo, por exemplo, né, tu vai colocar o alimento de segurança junto. Então, não sei, a tua filha, por exemplo, ela gosta muito de morango. Então, tu vai colocar um morango e vai colocar uns pedacinhos de abacaxi. E aí ela vai olhar, o que é isso, mãe? Aí tu vai dizer, abacaxi morango, eu não quero abacaxi. Tudo bem, filha, come só o morango que você gosta. Faz esse teste e depois me conta. Ela vai comer o morango e ela vai experimentar. Pode ser que ela não goste, mas ela vai ter essa atitude de experimentar porque tem um alimento de segurança ali para ela. Certo, bem interessante. Se tu fosse dar uma recomendação final para quem está nos assistindo, para os avós, para os pais, né? O que seria imprescindível para os pais saberem em relação à seletividade alimentar? Não deixar de oferecer. Quando a criança começar a recusar, que ela está ali na introdução alimentar, não deixe de oferecer. Por mais que a criança negue a primeira, a segunda, a terceira, não desista. Coloque no prato. A criança não aceitou no prato? Coloca do lado, dá exemplo. A criança aprende a comer nos vendo comer. Né? Então, a gente tem que ser exemplo para a criança. Às vezes, o bebezinho, tu tá no celular, né? Tu pega um bebezinho de 1 ano, ele já pega o celular e ele sabe. Como que ele aprendeu? Ninguém ensinou. Como é que ele aprendeu? Vendo. Então, a gente tem que dar exemplo para os nossos filhos. Esse ponto é bem importante porque eu percebo, assim, né? Que algumas pessoas, elas não comem, mas querem que os filhos comam, Muito. Né? Então, não adianta. Esses dias nós estávamos numa festa, eu achei bem engraçado, porque a minha amiga não deixa a filha tomar refrigerante. E aí, beleza, ela foi vendo as crianças todas tomando. Eu não estava com os meus, mas eu só observando a cena. E aí, mãe, eu quero tomar tal coisa, porque fulana, né, minha amiguinha está tomando. Não, você sabe que você não pode, porque faz mal. Aí ela botou a mão na cintura e falou, se faz mal pra mim, por que você tá tomando? E aí, assim, a gente só ficou... Exemplo. Né? Tipo assim... Isso. Faz todo sentido, claro. Né? Se não faz bem pra mim como criança, mas a minha amiga tá tomando, tu tá tomando, né? Que é a minha segurança, Isso. Né? Então, assim, eu acho que esse ponto do exemplo, de fato, é bem importante, até a gente como adulto, né? Eu comentava com a Fernanda no bastidor, que recentemente, algum tempo atrás, já nem é tão recente, eu descobri, né, que eu tenho TDAH e eu tenho uma seletividade alimentar. Mas eu me permito, né, experimentar, algumas coisas realmente não vai, mas é a gente dar esse passo, né? Claro. E aí, depois que, principalmente as meninas vieram, eu me sinto na obrigação de algumas coisas de ter que fazer, experimentar por elas. Claro. Né? Fê, quero te agradecer, muito obrigada. Agradeço, né? Eu tenho certeza que quem está em casa aprendeu bastante também. E quero deixar esse último minuto para tu divulgar a tua rede social, onde tu atende, fique à vontade. Então, eu atendo em 2 clínicas hoje, em Tubarão, né? A Clínica Luciana Leães e a Clínica ABC, que é especializada em terapia infantil. Tem as minhas redes sociais, nutri.femorais, se você quiser me seguir lá, eu passo várias dicas e estou à disposição. Certo, querida, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.